No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, nosso querido João Ferreira, dono do sorriso mais contagiante da Vila Esperança, um pequeno povoado do sertão baiano, faleceu tranquilamente em seus 85 anos. Ele chegou ao mundo no outono de 1937, em uma quinta-feira, dia 20 de maio, na cidade fictícia de Colina Azul, localizada no estado de Minas Gerais. Crescido em um ambiente simples e humilde, João aprendeu a valorizar o trabalho duro desde cedo. Sua infância foi marcada por brincadeiras simples e amizades que duraram toda a vida. Aos 16 anos, começou a estudar medicina em uma prestigiosa universidade da capital mineira. Na faculdade, João se destacou no estudo do corpo humano. Seu talento pela ciência e seu desejo de ajudar os mais necessitados o levaram a especializar-se em medicina rural. E assim, após concluir o curso, ele decidiu retornar à sua terra natal para compartilhar seus conhecimentos com a comunidade que o criou. Ao longo de quase meio século dedicado à saúde pública, João Ferreira se tornou referência no combate às doenças endêmicas. Ao lado de sua esposa, Maria, ele construiu uma família e uma clínica que recebeu pacientes de todo o município. Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, João foi um defensor da justiça social. Em 1985, ele fundou a Associação de Apoio à Saúde da Vila Esperança, que atende até os dias atuais, independentemente do paciente ser capaz de pagar pelos serviços oferecidos. Para além das tarefas médicas, João era um apaixonado por jardinagem. Sua casa era uma floresta de flores e frutas, onde ele cultivava alegria desde os tempos da adolescência até o último dia de sua vida. Ao longo dos anos, ele dedicou-se a ensinar os mais novos como cuidar do solo e dos frutos das terras que cultivamos. João Ferreira, além de ser um médico reconhecido e admirado por todo o Brasil, também era um apaixonado pela literatura. Ele gostava de ler no sobrado velho, com a neblina da manhã cortando a luz que entrava pelas janelas pequenas. Seu livro favorito era O Código da Vinci, que leu inúmeras vezes. Na sua última entrevista ao programa Gente que Faz, João disse: "Minha vida foi dedicada ao serviço de outros. Eu acredito que é preciso escolher uma causa e lutar por ela. Minha causa foi a saúde pública, a educação e o amor à natureza." Na noite de hoje, em sua residência, onde em _Start Iro se encontrava um retrato seu e do seu falecido filho, João deixou para sempre uma marca inesquecível na história da Vila Esperança. Ao longo da vida, ele ensinou que a paz começa no coração das pessoas, e apenas com ajuda mútua, podemos construir um mundo melhor para todos. João Ferreira será sempre lembrado como médico do povo, o homem que plantou esperança em um pequeno povoado do sertão e que deixou um legado inesquecível. Ontem, às 22 horas, Maria da Luz Ferreira, uma amável mulher que iluminou incontáveis vidas com a bondade e paixão por seu trabalho, faleceu em seu lar, depois de viver uma vida repleta de afetos e de sonhos. Nasceram-se em Alagoas, no pequeno vilarejo de Lagoa Dourada, na década de 70. Era filha de pais humildes, que dedicaram toda a vida à terra e ao cuidado dos seus habitantes. Do lado da mãe, ela herdou a paixão pela literatura e pela música, e do pai, o amor por plantas e por ajudar os outros. A sua infância foi marcada pela exploração das matas vizinhas, onde aprendeu a amar as árvores e a vida silvestre. Em 1978, Maria se mudou para a capital estadual, para estudar biologia na universidade. Em seguida, dedicou-se à proteção da fauna local e à preservação do meio ambiente, tendo trabalhado por quase 30 anos no Parque Estadual de Água Clara. Maria foi responsável pela criação de um programa educativo que envolvia crianças do interior de Alagoas na conservação da natureza, tendo recebido inúmeros prêmios nacionais e internacionais por sua obra.
Foi a primeira mulher a receber a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária, em 2005. Em 1987, Maria perdeu o marido, um engenheiro civil que se dedicava à construção de escolas na região, em um acidente de carro. Desde então, ela dedica-se às crianças, tendo sido homenageada como mãe do povo pela comunidade da região. O cheiro de ervas secas na prateleira e os potes de goiabada na despensa foram constantes na sua vida particular. Maria tinha um coração grande, dedicando-se a cuidar dos seus vizinhos e amigos próximos. A sua casa era conhecida por todos como uma abadia, onde sempre havia lugar para quem precisava de ajuda ou conselho. Maria morreu cercada de amor, em seu lar, enquanto tocava violão e cantava um poema que escreveu sobre a natureza e a vida. Será lembrada como uma mulher valente, bondosa e dedicada ao cuidado do mundo que nos rodeia. E o mais belo de tudo, ela será eternamente presente em nossas vidas, como uma luz que nunca se apaga. Naqueles tempos de céus ensolarados e calor ardente, Lázaro Ramos nasceu como um brilhante estrela no coração do Brasil. Sua infância transcorreu em uma casa cheia de alegria e amor, onde o teatro era língua materna e o sonho se tornou realidade. A vida dele foi marcada desde cedo pela paixão pelas artes e pelo respeito pelos outros. Seus olhos fervorosos e sua voz suave, como o som do maragato, transmitiam a mensagem do amor e da unidade, enquanto ele desempenhava cenas no palco de sua mente. Como uma pássara vinda das estrelas, Lázaro subiu as escadas para o teatro e, em seguida, para o cinema e a televisão. Seu talento natural e seu carisma encantador conquistaram a admiração do público, enquanto suas performances emocionantes e autênticas captivavam corações e mente de todos os espectadores. Sua versatilidade foi reconhecida por todo o país, tornando-se uma lenda vivente que inspira gerações futuras a seguirem seus passos. Mas Lázaro também se destacou como apresentador, diretor e escritor, sendo um verdadeiro polifacetado da cultura brasileira contemporânea. Suas atividades sociais lhe renderam o respeito de muitos e a admiração de todos, tornando-se símbolo de representatividade e voz ativa na luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no país. Seu compromisso com as causas sociais e seu desejo ardente de promover mudança o transformaram em uma força inspiradora, que movimenta o Brasil a partir do centro de sua alma. A vida de Lázaro é como um poema vivo, escrito nas páginas da história do Brasil. Ele é a luz que brilha no meio da sombra, a voz que canta na tempestade e o coração que latente em todas as cordas vibrantes da cultura brasileira. E hoje, enquanto os sinais de sua glória se espalham por todo o país, ele permanece firme em seu caminho, seguindo a estrela que o guiou desde sua infância, sempre lembrado das raízes e dos sonhos que o levaram ao céu. No coração exuberante de Salvador, onde o sol se abraça à terra como uma bênção eterna, surgiu a alma encantadora de Lázaro Ramos. Nas trevas da humilde casa, no meio do charme enxuto da Bahia, seu destino era tecido com as mesmas fibras que construíram a cultura de sua terra natal, humildade e perseverança. Na então ardente alfândega do Cabula, uma vez um bairro de olhares cansados, mas hoje repleto de esperança, Lázaro nasceu rodeado da força cultural que aquele espaço tão vibrante possui. A música cantava nas ruas, a dança se transformava em passos sobre o asfalto e as manifestações populares eram um mistério colorido e sonoro que envolvia a vida de todos que ali viviam. Ainda criatura, com os braços abertos para o céu e os olhos brilhantes como o mar, Lázaro se apaixonou por histórias, imitações e brincadeiras teatrais. Era uma espécie de feitiço que encantava aqueles que o rodeavam, um talismã criado por um menino que já despertara, sem saber, um talento incontestável. Nesse cenário vibrante, cheio de sons e cores, ele vivenciou a essência da Bahia, seu berço, onde o futebol e a música são verdadeiros cultos e onde o carnaval é tão real quanto o mar. Lá, no coração do Brasil, o universo artístico era uma realidade diária e as artes eram uma expressão natural da vida. E foi lá que surgiu, como se de um poema, a história de Lázaro Ramos, um menino que nasceu para contar histórias e deslumbrar os olhares com suas imitações, um jovem que despertou o talento latente em si mesmo, uma estrela nascida para iluminar o céu da cultura brasileira. E como as ondas do mar de Salvador, sua vida se move, inexoravelmente, numa dança contínua e viva, um testemunho constante da força e beleza da Bahia que o criou.
E a cada passo que ele faz, é como se a terra natal se levantasse para brincar, cantar e dançar ao som do destino de quem nasceu para ser artista. O sol da Bahia caiu sobre o jovem Lázaro Ramos como um batismo nascente, enquanto ele se afundava no tecido culturado do Olodum. A Rua São Carlos, em Salvador, foi seu laboratório criativo e seu palco de iniciação. Ali, a música se transformava em vozes que rezavam, danças que sagraram e corpos que falavam, enquanto os passos do tempo se entrecruzavam com as ondas do mar. O teatro, nesse ambiente vibrante, era uma mistura de cores viva e luzes irregulares, onde as sombras dançavam em harmonia com o movimento das pessoas. Os olhares que se cruzavam eram como mágicas efêmeras, enquanto as palavras eram lançadas ao ar como feitiços, revestidos de força e conexão. No Olodum, Lázaro encontrou não apenas um grupo, mas uma família. Um grupo que o abraçava com a força da música e da dança, que o levou à consciência social, ensinando-lhe a importância de estar presente na vida e emoções dos outros. A disciplina, ali, era mais do que um preceito, era uma espécie de amadurecimento, uma semente plantada no coração de Lázaro, que iria germinar a cada dia, em cada improviso, em cada luta pela expressão. Era como o crescimento do sisal no Nordeste, tenso e maciço, com raízes profundas, cujas folhas refletiam a brilhante luz da manhã salvadorina. Lázaro descobriu-se enquanto jovem negro na Bahia, um lugar onde a cor da pele é mais do que uma característica, é uma identidade, uma fonte de força e orgulho. Lá, ele aprendeu a se levantar diante das adversidades, transformando-as em pilares da sua arte, como o caju é transformado no brilhante ábar por pressão e calor. As primeiras apresentações foram como flores abertas à luz, derramando o néctar do talento e da paixão pela arte. Eles eram momentos de alvorada, quando as sombras se dissipavam e o sol iluminava o caminho de um jovem sonhador, que emprestou asas à sua voz e corpo. Tudo nisso foi a semente de uma identidade artística forte e comprometida, que iria germinar e florescer no futuro, como o fogo que arde em cima do capim, dando vida à paisagem da Bahia. E é justamente esse chama viva que Lázaro leva consigo, iluminando a cada passo o caminho de sua jornada artística. Lázaro Ramos, um nome que evoca força e resiliência, como marco de uma vida marcada pela passagem do tempo e pelas experiências vividas. A vida de Lázaro é uma história em constante movimento. Enquanto um rio que busca o mar, a sua paixão por arte se transformou numa lenda viva que vibra nas veias da cultura brasileira. Nascido no coração do Rio de Janeiro, crescendo sob o som do mar e do samba, Lázaro foi moldado pela essência carioca, com sua alegria vibrante e luto intenso. A vida era um espetáculo e o menino aprendeu a se divertir, a gritar emocionados gol, enquanto jogava futebol na rua, mas também a chorar de tristeza quando as nuvens ameaçavam a brilhante festa da vida. Aos anos, ele descobriu o mundo do teatro em uma pequena casa, onde as sombras dançavam no telhado e os personagens viviam em páginas coloridas. Esse lugar sagrado foi uma espécie de refúgio para o jovem Lázaro, um espaço de liberdade e expressão, onde a magia das palavras podia transformar realidades e levantar sonhos. Como um pintor que deseja capturar as cores da alma humana, Lázaro aprendeu a retratar o amor, a paixão, a tristeza e a esperança em suas performances. Ele se transformou em um arquiteto do sentimento, construindo edifícios de emoções com as palavras e movimentos da sua voz. Na TV Globo, Lázaro Ramos emergiu como uma figura icônica, seu rosto iluminado pela luz das telas, contando histórias que tocavam o coração dos brasileiros. Ele se transformou em papéis diversificados, de personagens simpáticos até vilões complexos, demonstrando a sua habilidade de deslizar entre dramas e comédias sem perder o respeito do público. Seu talento não se restringiu apenas às telas da televisão, pois como diretor e roteirista, Lázaro explorou múltiplas linguagens, ampliando seu alcance na indústria cinematográfica brasileira. Ele se tornou um verdadeiro criador de mundos, capaz de criar ambientes tão realistas que a vida e o cinema parecem se fundirem em uma única experiência artística. Como ativista cultural, Lázaro Ramos também levantou sua voz para defender causas importantes, utilizando a arte como meio de expressão. Ele conseguiu inspirar mudanças e abrir mente através do poder das palavras e dos seus desafios, mostrando que o cinema pode ser um poderoso veículo para promover mudança social. Por fim, a vida de Lázaro Ramos é uma história marcada pela paixão pela arte, pela coragem em se transformar e por seu desejo de inspiração e impacto.
Ele é como um poeta que escreve suas próprias versos, construindo um legado que vibra na alma brasileira. E talvez uma das coisas mais maravilhosas sobre Lázaro seja o fato de que, apesar de tudo, ainda é possível sentir a luz do seu sonho nas sombras do passado. Lázaro Ramos era uma luz que iluminava o cenário cultural brasileiro. Seus olhos, profundos como o mar de sua terra natal, transmitiam um segredo antigo. A arte é a voz da alma, e essa voz não se rígida nem se esquece. Ele era uma flor que crescia no meio das pedras do caminho difícil, transformando o solo ácido em uma terra fértil de sonhos e paixões. Seu rosto era um mapa de milharálias, cada linha e sombra contava uma história, uma experiência que ele transformou em arte. Sua voz, suave como a brisa da costa do Nordeste, era o vento que movimentava as folhas secas do teatro brasileiro. Era um guardião da memória, um alquimista que transmutava o sofrimento em beleza e a luta em triunfo. A presença de Lázaro na vida das pessoas era como a das ondas do mar, inesquecível, caprichosa e poderosa. Ele tinha um charme que desafiava o tempo, um espelho reflexivo que revelava a humanidade em todos. Seus papéis eram reflexos dele mesmo, uma celebração da sua diversidade e uma chama para a luta pela igualdade. O legado de Lázaro é o deixar marca no coração das pessoas, um marco no tempo que se estende além do palco. Ele foi mais do que um ator, foi uma força na construção da identidade brasileira e uma luz para a geração futura. E hoje, suas obras continuam a inspirar, a despertar a consciência, a movimentar o mundo. Ele é o vento que movimenta as folhas secas da indiferença, a chama que acende a esperança de um Brasil mais justo e equitativo. Lázaro Ramos foi um poema escrito na vida do Brasil, uma canção que reverberou em todo o mundo, e sua música continuará a soar, para sempre.